Sejam bem-vindos ao nosso canal Mistérios da Palavra. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Na aula preparatória de hoje, vamos estudar a lição de número 5 com o título Os Inimigos do Cristão. Eu quero te perguntar, o crente tem inimigos? Acredito que veio à sua mente várias respostas sobre essa pergunta, enumerando várias pessoas que você as vê como inimigas. Porém, precisamos entender, à luz da Palavra de Deus, se realmente esses inimigos são reais ou existe algo por trás. Vejamos Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra de Deus mostra claramente que as pessoas não são nossas inimigas, mas sim os principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Estes sim são os nossos verdadeiros inimigos, pois procuram induzir as pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem e não tiveram um encontro com Deus ao pecado. As induzem a rebelar-se contra Deus. Vejamos então os objetivos da lição. Primeiro objetivo, identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Segundo objetivo, explicar o conceito bíblico da palavra carne. E terceiro objetivo, apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. O texto áureo nos diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Encontra-se em Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26. A verdade prática nos diz, na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Agora eu quero lhe pedir que você pegue a sua Bíblia ou a sua revista e acompanhe a leitura bíblica em classe. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 6, versículos 11 a 14. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Primeira carta de João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos lá, primeiro ponto da nossa aula preparatória de hoje, que nos diz o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Para o cristão que está no caminho rumo ao reino de Deus, irá se deparar com um inimigo que tentará de todas as formas te desviar, usando suas brechas e fragilidades para enganar a todos que o der legalidade. De acordo com o comentarista da revista, o pastor Osiel Gomes, podemos formular as seguintes perguntas. O diabo é real ou é apenas uma história inventada? Vejamos a confirmação perene da existência do diabo na Bíblia, derrubando a tese de ser uma invenção dos cristãos medievais. Mas é preciso termos atenção e não brincarmos com o inimigo, pois mesmo tendo um poder limitado, ainda assim possui poder para nos fazer mal. Vejamos, confirmação no Antigo Testamento. Nós vemos em Gênesis, no primeiro livro das Crônicas, no livro de Jó, no livro dos Salmos, no livro de Ezequiel e no livro de Zacarias. Agora nós temos a confirmação também no Novo Testamento. A atuação do diabo é vista por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos Evangelhos. E como a Bíblia descreve o diabo? Como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles, conforme descrito em Ezequiel, capítulo 28, verso 12 e 14, como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, conforme descrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, e também na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 2. Como podemos então identificar o diabo na Bíblia? Como a antiga serpente. Refere-se à sua sagacidade e astúcia,
como o adversário ou opositor, como o acusador, como o maligno e revela o seu caráter, como o dragão vermelho e revela a sua ferocidade, como o tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, como o enganador, como o Beelzebu, chefe dos demônios, como o Belial, pessoa má, sem valor. Agora vamos para o segundo ponto da nossa aula preparatória, com o título O Segundo Inimigo do Cristão, a Carne. Veremos agora um segundo inimigo que não é exterior, é um inimigo interior que nasce dentro de todo ser humano e que milita dia e noite para nos tirar da presença de Deus, da comunhão com Deus, e para nos fazer aderir às práticas pecaminosas. Vejamos Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vejamos as 4 definições apresentadas na revista em que a carne aparece na Bíblia. Primeiro, como sendo tecido muscular do corpo humano e dos animais. Segundo, como sendo a composição do corpo humano inteiro. Terceiro, como a constituição do ser humano, segundo a sua fragilidade e mortalidade. E quarto, como sendo a natureza humana pecaminosa. Na perspectiva do Novo Testamento, carne possui uma conotação direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. Estar na carne é estar à parte de Deus. Estar na carne é viver uma vida degradada. Estar na carne é ter uma vida sem a presença do Espírito Santo. Vejamos a evidência relatada pelo apóstolo Paulo em 2 cartas. Primeiro, Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora a carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 5 e o verso de número 9. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza ou a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Outra conotação da palavra carne na Bíblia é usada como doutrina. Vejamos 2 destas conotações doutrinárias. A carne, referindo ao corpo humano, encontra-se em 1 Coríntios capítulo 15, verso 39, e a carne referindo à natureza pecaminosa, conforme Romanos capítulo 8, verso 6. Vejamos Gálatas capítulo 5, verso 20, que nos diz: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Partimos agora para a finalização da nossa aula preparatória com o ponto de número 3, que traz o título O Terceiro Inimigo do Cristão, o Mundo. O terceiro inimigo, embora seja exterior e não interior, possui suas artimanhas para tentar desviar aos que estão caminhando para o reino de Deus. O mundo é um inimigo que opera contrariamente a Deus, dominada pelos vícios infames de acordo com a alusão do comentarista da revista. Desta feita, podemos formular as seguintes perguntas para facilitar o entendimento sobre o assunto. Quais as perspectivas bíblicas sobre a palavra mundo? Primeiro, diz respeito sobre a terra. Segundo, diz respeito sobre o conjunto das nações conhecidas. Terceiro, diz respeito à raça humana. Quarto, diz respeito sobre o universo. E quinto, diz respeito sobre os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. Primeiro, o mundo como sendo o planeta Terra em que habitamos, descrito em Salmo capítulo 19, verso 4. E segundo, o mundo como sendo as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Agora, quais são os vícios infames? Primeiro, a concupiscência da carne.
A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída e todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. Segundo, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filme, literatura, a arte, para ceder aos desejos carnais. E a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. O próprio Jesus revela que no mundo teremos aflições, então uma realidade presente. Agora, como podemos vencer este mundo? Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, conforme descrito na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, conforme Mateus, capítulo 7, verso 21. Precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa que ele fugirá de vós, descrito em Tiago, capítulo 5, verso 7. Olha o que diz João, capítulo 16, verso 32 e 33. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Isso, Jesus estava falando a respeito da sua crucificação. E olha só o verso 33 que nos diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ou seja, não se preocupem comigo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, através do seu sacrifício, ele venceu o mundo para nos dar a vitória. Então, se resistirmos, se formos cheios do Espírito Santo e se fizermos a sua vontade, a vontade do Senhor, nós conseguiremos vencer o mundo. Amém. Reveja todos os pontos que comentamos e ótimos estudos!